Boa tarde. Que maravilha estar aqui com vocês novamente. E hoje eu vou contar uma história verídica, um caso. E ao contar essa história verídica, muitas coisas pode clarear sobre espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre a questão de bem e mal, sobre questão de territórios dominados por entidades, né? Você já parou para pensar que se essas religiões afros, né, afrodescendente, se não fosse real, se não fosse verdade, se não desse certo o trabalho que os bandistas fazem, o candomblé, né, quimbanda e outras linhagens, você acha que ainda existiria esses trabalhos? As oferendas feitas nas praias do Brasil, do mundo todo, nas beiras da praia, em rios, encruzilhadas. Você acha que se isso fosse só uma ilusão mental, uma coisa, questão só de fé daquelas pessoas, mas que não funciona, não dá certo, não tem resultado, não tem nenhuma contrapartida de entidade nenhuma, você acha que teria subsistido por milênios, séculos? Ou já teria acabado? O que você acha? Então eu vou soltar aqui bastante verdade, vou contar uma história verídica. A pessoa que me contou pediu até para mim não falar para ninguém, né? Eu vou contar aqui porque eu não vou falar o nome dele, então é como se eu não contasse, porque ninguém vai saber com quem aconteceu. Mas ele falou, ó, não conta para ninguém da minha igreja, né, da minha religião, que eles vão achar muito esquisito, estranho. Eles vão refutar, né? Eles não vão concordar nunca. Mas isso aconteceu comigo, ele disse. Na verdade, essas entidades que guardam rios, mares, floresta, água, né? Eu já falei, rios, mares, terra, fogo, do ar. Essas entidades existem. Essas entidades são os guardiões que vieram com a missão designada por Deus, está escrito no livro de Enoque. Deus deu uma missão para eles virem. E eles chegando aqui pecaram contra Deus, né? Eles chegando aqui ensinaram magias, feitiçaria, tecnologia que não era conhecida desse mundo, né? Que a magia, em última instância, magia, simpatia, essas coisas são tecnologias também. São tecnologias. Coisas que nós não conhecíamos. Então esses anjos que veio com esses guardiões que erraram, né? Pecaram contra Deus, eles vieram com a missão para fazer um trabalho. Só que chega aqui, eles se corromperam, né? Tiveram casos com mulheres humanas, geraram filhos gigantes, os Néfilins, os Enaquins, dentre outros gigantes, citado também no livro de Enoque e na Bíblia também. E esses anjos, esses seres, uns foram aprisionados, né? Grande parte deles foram aprisionados. Antes de ser aprisionado, eles mataram muita gente, comeram muito, destruía tudo, comia vegetação, animal, destruía tudo. Por isso veio o dilúvio, para pôr fim neles. Embora ficou alguns remanescentes. Não sei onde se esconderam, como que foi, mas alguns remanescentes restou ainda após o dilúvio. Por isso que ainda se vê aí até hoje pessoas com 6 dedos. São mutações genéticas feitas naquela época, na época de Atlântida, antidilúvio. Fizeram muitas manipulações genéticas e essas manipulações gerou vários tipos de seres. E esses seres, o poder deles permaneceu. Embora eles pecou, desobedeceram e tal, contra o Criador de tudo, eles não perderam o poder. Eles permaneceram a autoridade deles. Por isso a Bíblia desaprova totalmente você desafiar demônios, desafiar entidades,
se engrandecer, pensar que vai humilhar, essas coisas. É desaprovado. Por quê? Porque eles são autoridades ainda. Do mal, maligno, mas eles estavam na hierarquia acima dos humanos. Eram anjos. Entendeu? Então, esses seres, muitos deles, buscam fazer o bem, conforme essa história que eu vou contar aqui. Esse irmão, ele viu um mendigo uma certa vez, e esse mendigo pedindo as coisas para comer, para comprar, para comer, e ele ficou olhando e pensou assim, com ele, na mente dele: como pode? Ele é mendigo e não rouba. Tá pedindo aí e tal para comer, ele não rouba. E outras pessoas nem é mendigo, não tá numa situação de difícil e rouba, furta as coisas. Como pode? Nesse momento, Deus falou com ele. Ele é uma pessoa de dom, de revelação, visão, já fez muita coisa boa, já trabalhou muito para a luz. Deus falou com ele, sabe por quê? É porque o espírito que está nele é de mendicância, né? Nas linhagens espiritualísticas, Umbanda, Quimbanda, o pessoal que mexe com magia, com feitiço, eles chamam, por exemplo, essa entidade de gira-mundo. Faz a pessoa virar mendigo e ficar andando o tempo todo. Eles fazem uma feitiço para isso. Para fazer a pessoa ficar sem rumos, vira andarilho. Muitas pessoas que você vê na rua, andarilho, que fica andando, pegando sacola, pegando lixo, pegando... Não para vender, pegando papel, fica carregando nas costas. Não é que ele cata para vender, não. Isso é um trabalho. Né? Fica andando com aquilo nas costas. Pessoas acometidas do espírito gira-mundo. Alguém fez algum trabalho, alguma coisa, ou eles deram um lado por algum motivo, depressão, mente depressiva, e começou a andar na rua, e esse espírito encarnou nele, montou e escravizou, e fica escravizando a pessoa. E aí Deus falou, é porque tem vários espíritos. Tem uns espíritos de matar, faz a pessoa matar o outro, homicida, espírito de furto, de roubo, espírito de prostituição, espírito de engano, de mentira, espírito de estelionatário, de enganar as pessoas, espírito, e foi falando, né? Vários tipos de espírito diferentes. E aí Deus explicou para ele, esse aqui é espírito de pedinte, de mendigo mesmo. Não é de roubo. Ele não tem espírito de furtar e roubar, por isso que ele não rouba, não furta. Já outros têm. Então daí Deus foi falando no mundo espiritual, tinha espírito para tudo, que trabalhava em cada... E ele, nossa, pensou na mente dele. Que legal, eu queria saber mais sobre isso. Eu queria saber mais sobre isso, entender isso, como funciona. O que eu sempre falo aqui? Pensamento segue a ação. Pensamento cria, palavras cria. Ele só pensou assim. Passados uns dias, ele conheceu uma irmã da igreja que tinha sido feiticeira, mas trabalhava mais com magia branca, feitiço leve, trabalhava com simpatias, né? Uns feitiços mais leves, magia, mais pro bem, pra cura, pra casal, pra arrumar namoro, essas coisinhas assim, pra atrair homens, atrair mulher, as coisas mais leves, né? E o marido dela trabalhava com magia pesada, para matar pessoas, destruir, causar acidente, né? E ela começou a ir na congregação cristã no Brasil. Começou a ir na igreja, a mãe dela. E estava saindo do mundo da magia. Deus teria falado muito com ela na congregação cristã e tal, do que ela fazia, e falando da salvação, que está em Jesus, que Jesus é verdade, que não tem outro caminho, né? Porque existem essas entidades que trabalham em vários níveis. Só que o problema é você começar a fazer oferenda e idolatrar. A ninguém deve adorar senão a Deus. Esse é que é o problema. Então, dá certo? Dá certo. Inclusive, tem um colega meu de trabalho que o tio dele duvidava de tudo. Era ateu mesmo.
E um dia uma pessoa falou para ele, não sei se foi uma cigana ou dessas outras religiões, falou para ele, ó, você duvida, você não acredita, tal. Ó, você tem um problema assim, e era verdade, deu certo. Você tem um problema assim, você tem um encosto, algo que te acompanha. E falou para ele pegar uns milho, fazer um negócio lá com milho, pegar um milho, ir na praia, isso na Bahia, esse amigo meu é baiano, o tio dele também. E jogar pelas costas, jogar para trás na água do mar e não olhar. Falou, não olhe, que se você olhar, você vai ver ele, a entidade. Se você olhar, você vai ver algo muito horrível, muito feio. Você só joga e sai. E resolverá o seu problema e tal. E ele foi, fez, só para divertir mesmo, sem acreditar e tal. Foi, fez. E olhou. Quando ele olhou, ele viu um gigante, um ser enorme. Um ser muito alto mesmo, muito grande. Ele assustou, rupiou tudo e tal, deixou de ser ateu. De lá para cá ele acreditou no mundo espiritual, na espiritualidade, depois ele foi até para a igreja e deixou de ser ateu, que ele viu claramente, né? Então, e aí essa menina estava indo na igreja e estava saindo fora, e o pai dessa moça que contou, né? O pai da moça que contou a história, né? O pai e a mãe estava indo na igreja e deixando o mundo da magia, magia branca, magia mais leve. E o pai falava para a menina que ela era escolhida para suceder ele. Que quando ele morresse, ela ia continuar com os trabalhos de magia negra, pesada mesmo. E ela não estava querendo aquilo. Até porque ela foi na igreja com a mãe dela também, já estava com outros pensamentos. E um certo dia o pai dela falou que estava perto da morte dele. Ó, tá perto e eu quero que você venha para nós fazer todo o ritual. Ia fazer um pacto com ela lá, um batismo, né, uma espécie de pacto. Ia passar todo o conhecimento, poder dele para ela, e para ela suceder ele, continuar trabalhando com esses espíritos. E ele estava perto de partir. E porque assim como Deus fala com os seus no dia da sua morte, para alguns, muitos, já vi muitos depoimentos assim também, esse outro lado também fala, quando vem buscar a pessoa, avisa. E aí, o pai dela falou para ela ir, ligou para ela e falou, vem, tá tudo preparado. E ela não queria mais. Ela não queria mais. E ela ficou naquele peso. E o pai dela botando pressão. Não, é você. Eu já te ofereci, já te entreguei para isso e tal. Você tem que vir. E ela saiu e foi. Muito triste mesmo. Como se fosse arrastada. Ela sentia como se estivesse sendo puxada para lá. Sem querer ir, mas não conseguia não ir. Não conseguia forças para não ir. E nesse caminho que ela ia lá para cumprir a determinação do pai dela, se apresentou um espírito do lado dela e começou a falar com ela, a conversar com ela. E aí falou para ela, ó, você não aceita isso não do seu pai, se você aceitar vai ser destruição, vai ser o seu mal, você vai perder a salvação. Ele falou, ó, sua mãe tá indo na congregação cristã e ela vai ser crente, ela vai se salvar, ela vai pro céu. E você também deve seguir com ela para ir para o céu também. Então não aceita isso que seu pai quer, não é bom, vai trazer muitas consequências ruins, feias para você. E tal, falou, né, que a mãe dela era questão de tempo, a mãe dela ia se converter a Jesus. E ela perguntou, quem você é? Que está falando assim comigo, né, dando esses conselhos bons. Aí ele falou, eu sou um anjo caído. Eu sou um anjo caído que desobedeceu a Deus, rebelou contra Deus. E por isso estou aqui. Eu já morei no céu. Eu era do paraíso e pequei contra Deus, fui expulso do paraíso. Só que eu faço o bem. Eu ajudo as pessoas. Mas como assim? Se você é um anjo caído, como que você faz o bem? É porque eu acredito no perdão do Criador, o anjo caído falou para ela. Eu faço o bem, ajudo, quero te livrar desse mal, porque eu acredito que Deus vai me aceitar. Se eu trabalhar e fizer o bem, Deus vai me perdoar e me aceitar de novo no reino dos céus. Ela, nossa, ficou assim muito. E falou, ó, e tá chegando.
Então, não vai lá com seu pai. Porque até determinado, e mostrou para ela, né? Falou, até tal altura eu tenho autoridade. Aqui eles não podem fazer nada com você. Que aqui eu mando nesse território. Aqui eu tenho autoridade. Só que se você passar daquela medida para ali, né, do terreiro daquela casa para lá, eu não consigo mais fazer nada. Que lá é o espaço dele. Lá é o espaço do mal, da entidade mal, do maligno que trabalha, que está com o seu pai, do qual o seu pai trabalha. Então, se você for, eu não posso te ajudar, não posso te livrar mais. Não posso fazer mais nada por você. Eu te falo agora, não vai. Volta atrás. Aí ela obedeceu, aquele espírito que falou com ela, aquele anjo caído, e voltou. E não fez os pactos que ia fazer para virar um mago negro. O pai dela ficou muito revoltado, muito bravo, muito nervoso. Mas com isso aí que aconteceu foi muito forte. Ela não foi, e assim, ela não virou feiticeira. E se converteu, batizou na congregação cristã. E ela e a mãe dela são crentes. E servem a Deus. Esse é o depoimento dessa pessoa. Então, ele pediu em mente, pensou, veio. Em pouco tempo, ele falou, é a resposta que eu queria. Eu falei, queria, tá aí. Tá bom? Então é isso. O problema de querer mexer, trabalhar com outras entidades é essas questões, que eles começam a exigir adoração, começam a pedir coisas. Nada de graça, não existe almoço grátis. Então ele te faz alguma coisa, te dá alguma coisa, mas quer que você obedeça, quer que você adore. E aí é onde você entra na idolatria. E você arruma problema com o Criador, arruma problema com Deus, arruma problema com o chefão maior. E aí esses seres podem até te dar alguma coisa, te ajudar por um tempo. Mas a tendência é que depois, qualquer coisa que você desobedeça e não faça o que eles mandam, e muitas vezes eles pedem coisas terríveis, coisas difíceis. E quando você não obedece, é onde eles começam a causar o mal na sua vida. Causar destruição, assim como com o presidente Collor. Lembra do presidente Collor? O presidente Collor fez todos esses acordos e virou presidente. Só que quando ele parou de ir nas reuniões, parou de fazer as oferendas, parou de obedecer o que mandavam, falou, vamos te derrubar. E derrubou mesmo, tirou ele de lá. É tanto isso verdade que quando ele foi assumir a presidência da República, quem que subiu com ele? Olha lá. Assiste lá, a posse do presidente Collor. Quem está na rampa subindo? Ele, a esposa e a feiticeira, que virou pastora também. A feiticeira virou pastora evangélica, depois que essas entidades voltou contra ela. Ela que fez ele subir na presidência, por isso que ela subiu na rampa. Ele sabia que foi ela que causou. Inclusive ela que tirou o Silvio Santos da jogada. O Silvio Santos ia ser candidato à presidência do Brasil e ia ameaçar a candidatura do Collor. Aí a mulher do Collor que apresentou essa feiticeira para ele. E aí ele falou, você consegue tirar o Silvio Santos da jogada? Que ele é uma ameaça. Consigo. Aí fez os trabalhos tudo e conseguiu fazer o Silvio Santos desistir de concorrer à presidência da República. Só que quando ele virou presidente, ficou um pouco arrogante, parou de ir nos encontros, eles falaram, vamos te tirar. Aí é onde o irmão do presidente teve aquele tumor na cabeça, Pedro Collor. Aí causou toda a derrocada. Por nada, por muito pouco. Sofreu impeachment. Primeiro presidente da história do Brasil a sofrer impeachment. E perdeu a presidência da República. Então é algo muito perigoso, né? Então, o correto mesmo é servir a Jesus, o pastor mesmo, e servir a Deus, confiar nas orações, né? E é isso aí. Muito obrigado. Comente aí se você gostou da história, comente se você entendeu. Dê o seu like, curte, se inscreve no meu canal você que não é inscrito. E eu vou trazer um vídeo aqui muito profundo. Eu vou até falar, se você não gosta de coisas complicadas, de pensar, raciocinar, não assista. É onde eu vou falar do mal, né? Explicar a questão do mal, se existe mesmo ou não, existe demônio mesmo, não existe. É uma confusão, né? A Bíblia fala que existe, muitos judeus antigos interpretam de outro jeito, diz que não existe demônio. E aí vira uma confusão, existe ou não existe. As manifestações demoníacas são demônio mesmo, são espírito, manifestações psíquicas da mente da pessoa, que também o hipnólogo, né, hipnotista consegue fazer.
uma pessoa ficar possessa, falar grosso e fazer aquele piseiro todo. Hipnotista, através da hipnose. E aí é onde surge a pergunta: existe o mal de verdade ou não existe? Isso tudo é o mal, é tudo demônio que acontece nessas igrejas? Ou é questão psicológica? É psíquico? Um ou outro, ou os dois? Qual é a verdade? Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Vai ser um vídeo profundo, difícil de explicar, mas eu vou trazer a minha visão, depois de pensar muito sobre isso, analisar sobre isso. Eu tenho um veredito, eu tenho uma posição, um posicionamento sobre essa questão do mal, tá bom? Do mal e da mente humana. Então não perca aí, um dos próximos vídeos será esse, muito importante. E compartilhe aí com alguém que gosta desses assuntos, desse tema. Obrigado.